Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos em mais um programa Café com Fé, acordando para um dia melhor. E eu espero que nesse dia você receba o melhor de Deus, porque nós aqui no programa já estamos recebendo o melhor de Deus nas nossas vidas, em nossos corações, de estar com você na sua casa, de estar compartilhando deste momento a palavra do Senhor. E nós queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado aqui na TV Cerrado, juntamente a todos que também estão nos acompanhando pelas redes sociais. O nosso muito obrigada, continue aqui ligadinho, vamos estar buscando mais de Deus, mais da palavra do Senhor. Os dias são maus, os dias são dias violentos e difíceis e nós precisamos muito da graça. Nós precisamos muito da força do Senhor nas nossas vidas. Hoje nós queremos compartilhar com vocês sobre 2 sacerdotes e 2 histórias bem distintas uma da outra. Nós vamos falar de 2 homens de Deus, 2 sacerdotes e 2 histórias. Um era um sacerdote velho, fora da presença de Deus, e o outro era um sacerdote novo, na presença do Senhor. Amém? Vamos estar lendo no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 9, diz o seguinte: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Vamos ler apenas esse versículo. E também estaremos lendo o versículo, nós estaremos também lendo o versículo, capítulo 3, versículo 1, que fala de Samuel. Fala o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então aqui nós acabamos de ler sobre 2 sacerdotes. O primeiro é o sacerdote velho, relatando a vida de Eli. Eli era um sacerdote que estava fora da presença de Deus. A Bíblia relata que ele vivia sentado, ele já não fazia mais nada para Deus. Pelo contrário, ele já era gordo, pesado, e ele não tinha mais prazer nas coisas do Senhor, apenas nas coisas da carne. E a gente vê também que ele não acompanhava com precisão ali o templo. A Bíblia relata que seus filhos eram indisciplinados. Ele não tinha sequer a autoridade na sua família e os seus filhos faziam desonras dentro da casa de Deus, ao ponto deles tirarem das melhores ofertas, das melhores, de tudo aquilo que o povo trazia para o templo, para os seus próprios prazeres. E ele não repreendia, ele ficava ali na dele. E tudo isso nos mostra o quê? Que aquele sacerdote ele já estava cansado. Ele, com certeza, ele pensava assim: já fiz tanto para Deus, já trabalhei tanto, agora eu vou descansar. E muitas vezes nós nos encontramos dessa forma, principalmente nós que já temos muitos anos dentro da casa do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós podemos nos tornar esse sacerdote velho, que não tem mais prazer nas coisas de Deus. Quantos dentro da casa de Deus falam: eu já preguei tanto, eu já orei tanto, eu já evangelizei tanto, agora eu não vou fazer mais nada, não. Porém, no Senhor isso não é verdade, porque a Bíblia fala que o servo de Deus ainda na velhice ele vai dar frutos. No livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo 18, diz o seguinte: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho.
O que nós aprendemos aqui? Mesmo criança, Samuel foi dedicado ao Senhor. Samuel foi uma promessa de Deus e mesmo criança, ainda menino, ele já estava no templo de Deus e já vestia uma estola sacerdotal. Mesmo ainda não sendo sacerdote, ele já se vestia de uma estola sacerdotal. A mesma coisa acontece conosco. Às vezes nós aceitamos o Senhor Jesus, estamos há pouco tempo na casa dele, mas isso não quer dizer que nós já não possamos vestir uma estola sacerdotal. A Bíblia fala que nós que estamos no Senhor Jesus, nós somos sacerdotes dele. E Samuel, desde criança, ele tomou posse disso, ele já se trajava daquela estola sacerdotal, ele já fez jus ao nome e o Senhor começou a revelar grandes coisas para aquela criança, grandes coisas para aquele menino, ao ponto que a Bíblia fala que nos dias ali de Samuel pequeno, era rara as manifestações de Deus naquele tempo, era raro a palavra de Deus naquele tempo. Será por quê? É porque tinha sacerdote velho, não tinha pessoas renovadas no Senhor, mas a partir do momento que Samuel chegou, que se prontificou em Deus naquele lugar, Deus começou a se manifestar naquele lugar. E a Bíblia fala que mesmo criança, a Bíblia fala que mesmo ali pequeno, Deus já começou a falar com Samuel. Certa noite, a Bíblia fala que ele estava deitado e ele ouviu o Senhor o chamar. E ele o ouviu pela segunda vez e ele sempre pensando que era o sacerdote Eli que estava o chamando. A ponto que Eli entendeu, o sacerdote Eli entendeu que era Deus chamando ele. E Eli falou: olha Samuel, quando você ouvir novamente chamar o seu nome, você só fala o seguinte: eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo ouve. E muitas vezes nas nossas vidas está faltando isso. Deus está nos chamando, o Espírito Santo de Deus está nos incomodando. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus nos chama às madrugadas para orarmos, para nos apresentar diante dele, e só falta uma atitude nossa de dizer: eis-me aqui, Senhor, a tua serva te ouve. E Samuel fez isso e Deus falou com ele, Deus se revelou a ele. E não só isso, Deus mostrou que em breve ele tiraria a vida do sacerdote velho, que era Eli, e dos seus filhos, porque ele não estava se agradando. E eu creio que aquilo ali foi uma grande prova de Deus com Samuel, para ver se Samuel teria coragem. Pensa, ele era uma criança. No entanto, ele obedeceu a Deus, ele não temeu ao sacerdote velho. Ao amanhecer, o sacerdote Eli chega para ele e fala: Samuel, o que Deus falou contigo? E Samuel foi homem de Deus o suficiente, mesmo na sua infância, mesmo no seu pouco tempo com Deus, de falar: olha, Deus falou que vai tirar a sua vida porque não está agradando da sua vida. Deus falou que vai tirar a vida dos seus filhos porque não está agradando da vida dos seus filhos. E Eli teve que escutar calado a palavra de Deus. E muitas vezes nós somos reprovados, é nessa área. Deus revela e a gente não tem coragem de dizer. Deus revela o profundo, o oculto, e muitas vezes por temermos a homem, por ter medo de perder amizades, por ter medo do que vão pensar de nós, a gente retém as visões de Deus. Porém, Samuel não teve, ele era um sacerdote novo, ele era renovado diante de Deus e ele sempre foi fiel a Deus. Mesmo na velhice dele, Samuel foi fiel a Deus e ele teve a honra de poder ungir 2 reis em Israel. E da mesma forma é a minha vida e a sua vida. E eu te pergunto nessa manhã, qual
qual desses dois sacerdotes você tem se assemelhado mais? Ao sacerdote velho, que só ficava sentado, que só ficava criticando? Tem uma passagem na Bíblia que fala que enquanto Ana, a mãe de Samuel, estava lá orando a Deus, pedindo a Deus um milagre, Eli estava deduzindo que aquela mulher estava embriagada, porém ela não estava embriagada. E tem muitos sacerdotes velhos dentro da casa de Deus deduzindo coisas erradas, não estão tendo discernimento de Deus. E nessa manhã eu te pergunto, qual desses sacerdotes você vai querer se assemelhar? Com Eli, que era um sacerdote velho, gordo, desinteressado, desencantado da vida? Alguém que sentiu o cansaço, o peso na sua vida? Ou você vai querer ser como o sacerdote Samuel, que era alguém pronto na presença de Deus, obediente, cresceu dentro da casa de Deus, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus? E não só isso, Samuel serviu ao sacerdote Eli, ao sacerdote velho, até o último dia da vida dele. Samuel o servia, Samuel prontamente o atendia em tudo, com certeza levava água, buscava isso, trazia aquilo, e essa é uma postura de um profeta, de um sacerdote de Deus. Ele está pronto a servir, mesmo que sejam profetas e sacerdotes velhos e caídos da glória de Deus. Então, que nessa manhã nós venhamos aprender com Samuel, que nós venhamos crescer em Deus, não importa o tempo que nós estamos na casa de Deus, não importa se tem pouco tempo, o importante é nós nos voluntariarmos ao Senhor, tudo que Deus mandar fazer, que nós possamos fazer atentamente e fazer com alegria, olhar a vida com brilho, saber que tem um amanhã melhor com Deus. E assim foi a vida desse sacerdote Samuel. Ele morreu com ditosa idade, mas na presença do Senhor. Amém? Espero que Deus te abençoe, espero que você tome uma postura diante de Deus, de buscar renovo no Senhor, de sair daquela vida passiva e se tornar um sacerdote ativo nas mãos do Senhor, mesmo porque todos nós fomos chamados para sermos sacerdote do Senhor Altíssimo nesse mundo. Amém? Oremos nessa manhã, peçamos a Deus que Ele venha nos vestir dessa estola sacerdotal e que possamos ter a sensibilidade de sempre sermos um sacerdote novo e renovado pelo amado Espírito Santo de Deus. Amém? Oremos então. Pai Santo, Pai querido, nessa manhã, meu Deus, nós te clamamos. Se por um acaso, Pai, estamos tendo a postura do sacerdote Eli, uma vida de cansaço, uma vida de desânimo, uma vida de ficar só sentado e não querendo fazer nada, Pai, que nessa manhã o Senhor venha renovar, que o Senhor possa trazer óleo de alegria, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, que o Senhor venha renovar as forças, as nossas forças, e que possamos sempre ser um sacerdote novo na presença do Senhor, termos renovo em Ti, estarmos prontos, meu Deus, a obedecermos ao Senhor, a obedecer a Sua palavra, custe o que custar, a falarmos sempre a verdade, a não temermos a homem algum, mas temermos ao Senhor e obedecermos a Sua palavra. Abençoe esse dia, meu Deus, opera maravilhas no nosso meio. Vai quebrando, Pai, todo jugo, toda amarra maligna, tudo aquilo, Pai, que tem nos aprisionado nas nossas cadeiras espirituais. Faça cair por terra nessa manhã, Pai, e traz um renovo em nós, traz um espírito renovado, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. Abençoe cada um que está ouvindo essa palavra, Pai, traz renovo nessa manhã. É o que nós te clamamos em o nome do Senhor Jesus. Amém?
Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que você possa se levantar nesse dia e falar: eu vou viver a história que Deus escreveu para que eu vivesse. Amém? Deus te abençoe. Amanhã estaremos novamente aqui no nosso café, cheio de fé, acordando para um dia melhor. A todos que estão nos acompanhando, o programa Café com Fé, nosso muito obrigada. Clique aqui e compartilhe a nossa página.